Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito da regressão polinomial. No vídeo anterior a gente falou sobre a parte da regressão linear e eu preciso que você tenha entendido a regressão linear para você entender a regressão polinomial. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar ele aqui em cima no card, assiste ele primeiro e depois dá sequência nesse vídeo aqui. Tá? Mas a regressão polinomial, ela é uma extensão da regressão linear simples. Como assim, Emily? A regressão linear simples, ela vai trabalhar com polinômio de grau 1. A regressão polinomial, ela vai trabalhar com os polinômios de grau 2, 3 e assim por diante. Então, é essa a diferença entre as duas. A regressão linear trazia uma reta para representar a relação das nossas variáveis. A regressão polinomial vai trazer uma curva para representar a relação delas, ou então uma superfície, em casos de múltiplas dimensões. A parte da fórmula é bem simples, eu vou ter a minha variável dependente, que é a variável que eu quero prever, eu tenho a minha variável independente, que é o meu x, eu vou ter os coeficientes do meu polinômio, que ele está representado aqui pela letra A, e o meu grau do polinômio. Então, o meu grau ele vai aqui até no n. Então, a minha fórmula é A0 mais A1x1 mais A2x2 e assim até chegar no AN x elevado a n. Aqui você já deve estar aí se familiarizado com a parte da função quadrática da matemática, bem ensino médio mesmo, mas é essa mesma fórmula, em que eu vou pegar aqui no grau 2. Então, eu fico com ax ao quadrado mais bx mais c. É essa primeira parte aqui da minha fórmula. Então, ela que eu vou utilizar aqui para encontrar a minha regressão polinomial. Esse meu A, ele faz o serviço da minha variável C, que a gente viu na regressão linear, lembra? Ele não tem nenhum x associado a ele, ele é o termo independente e por isso que ele não está multiplicado por nenhuma variável x. E ele é o termo que vai representar o ponto onde a curva ela vai interceptar o eixo vertical, ou seja, o eixo do y, quando o x ele valer 0, igualzinho a minha variável c da fórmula da regressão linear. A parte do código, gente, também é bem tranquila. Eu pego aqui dois conjuntos de dados representando a minha variável independente e a minha variável dependente, e eu acho que eu não falei no vídeo anterior, gravar dois vídeos no mesmo dia da NIS, né? A gente vê que faltou alguma coisa. Mas a questão da quantidade de dados aqui, olha, ela tem que ser a mesma, tá? Você não pode trabalhar com um conjunto de dados que tenha 50 e o outro vai ter só 10, ele não vai conseguir fazer essa relação e vai dar um erro. Então, os dois conjuntos aqui têm que estar do mesmo tamanho. E eu trouxe aqui para a gente analisar nesse conjunto de dados a relação entre a temperatura e a resistência, que ela pode ser linear ou não. Então, se ela for polinomial, a gente consegue encontrar ela aqui. Na linha line aqui, eu vou criar vários pontos para mim fazer o meu gráfico depois, para mim fazer a minha curva depois. Então, eu chamo a minha biblioteca NumPy e passo para ela aqui esse linspace e passo 3 parâmetros. O primeiro é o valor inicial que eu quero que ele comece ali a minha curva. Pensando aqui, eu poderia colocar até o número 10, né? Não tem problema, mas eu coloquei aqui como 1, mas poderia ser 0, qualquer valor, certo? Ele tem que ser um número menor, né, que o número inicial ali da sua variável dependente, senão ele começa o gráfico de uma maneira desconfigurada. Nesse segundo parâmetro aqui, eu passo qual que é o maior valor da minha variável independente. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar, se você não colocar o valor certo, o que acontece, é só a título de curiosidade, mas eu vou mostrar aqui. Por que eu digo isso? Porque às vezes, se você pensar
em um conjunto de dados muito grande, você precisa fazer um tratamento antes para pegar esse maior valor em uma variável e depois só utilizar ela ali para dar uma automatizada no código, tá? Então, às vezes, colocar o valor, qual que é o valor correto aqui, não é tão interessante. Eu trouxe assim só para esse exemplo, mas pode ser que você tenha que fazer esse tratamento antes. O último parâmetro aqui é a quantidade de pontos que você quer que a sua curva tenha. Coloquei 100 aqui, mas pode ser qualquer outro valor, e quanto mais pontos você coloca ali, mais denso vai ficar a sua curva, com mais detalhes ela vai ter, ou até mesmo na parte de resolução dela ali. Passando aqui, esse polyfit, ele vai criar a sua regressão polinomial, com as duas variáveis, com os seus dois conjuntos de dados e com o grau 3, esse último aqui é o grau. Depois eu vou mostrar também lá no código como que esse grau ele vai influenciar na representação das suas informações. E depois aqui na np.poly1d ele vai criar mesmo uma função polinomial baseada nesses coeficientes. E aqui a parte de baixo eu estou só plotando o meu gráfico. A gente também já estudou sobre como que a gente cria esse gráfico. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima no card para você conferir. Essa parte do código aqui eu não vou nem entrar nela, tá? Porque a gente já estudou sobre isso. E esse código todo aqui, com esses valores todos, ele me retornou esse gráfico. Perceba que ele poderia estar até mais bem alinhado aqui, né? Ele não tá. Mas é uma questão que eu quero conversar com você daqui a pouquinho. Mas você veja que ele tá até aqui não tão bom, né? Mas não tá tão ruim também não. Olha, ele podia ter subido mais um pouquinho aqui, ou então descido aqui mais, né? E passado aqui. Para encontrar a relação dos nossos dados, o quão preciso o nosso algoritmo é, na regressão linear a gente utilizava o coeficiente de correlação. Na regressão polinomial, a gente vai utilizar o coeficiente de determinação, nosso R ao quadrado. E ele vai oferecer uma medida mais específica de quão bem o modelo polinomial se adapta ao nosso conjunto de dados, levando em consideração a relação não apenas linear, não apenas de um polinômio de grau 1, mas sim de ordem superior, como a quadrática e a cúbica, por exemplo. Ele vai avaliar o poder de ajuste de um modelo polinomial em relação aos dados observados. Para encontrar esse valor do coeficiente de determinação, eu posso utilizar esse código aqui, que ele vai achar para mim, e eu vou utilizar nele só a biblioteca NumPy. Mas eu posso utilizar uma outra biblioteca, que é a sklearn, que é uma outra biblioteca que a gente vai ver muito aqui nesse estudo de aprendizado de máquina. Até hoje a gente não tinha visto nada sobre ela, mas ela é muito útil e vai oferecer várias funcionalidades aqui para a gente trabalhar dentro do Python. E ela me fornece aqui a opção R2, né, de R ao quadrado, que é o símbolo do coeficiente de determinação, score, que é o valor aqui. Então ele achou 0,9. Então, o nosso algoritmo, a nossa regressão polinomial, ela está bem enquadrada. Esse valor, ele varia de 0 até 1. É um pouquinho diferente do valor de correlação de Pearson. Aqui, ele vai de 0 até 1. E para exemplo aqui de uma previsão futura, eu trouxe esse exemplo aqui, em que eu quero que ele ache para mim qual que vai ser o ponto ali no eixo Y, quando o meu X for de 133. E ele deu aqui que vai ser 14,5 arredondando, né? Então, se eu venho aqui no 133 mais ou menos, ele tá falando aqui que o valor vai ser 14 e pouquinho, 14,5. Seguindo aqui, eu quero te falar a respeito das observações também. Todo o estudo que a gente fez sobre essa parte, se existe relação mesmo ou não, ele vale aqui também. Essa análise dos dados, ela é muito importante e você precisa entender qual que é a relação dos seus dados para você conseguir abstrair informações que sejam realmente relevantes. Para a demonstração de uma regressão polinomial ruim, uma regressão polinomial baixa, eu trouxe esse exemplo aqui, em que ele vai
ter a curva dele, né? Ela até não é tão reta, igual a regressão linear, mas ela tá totalmente na horizontal. Então, esse gráfico, ele não te diz muita coisa. E quando você olha para o coeficiente de determinação dele, ele tá como 0,001. Então, isso é muito pouco, é um valor muito baixo. Então, não existe relação nenhuma e você não pode, a pensar em fazer previsões para o futuro, fazer uma regressão polinomial com esses dados fictícios aqui. E aí, gente, só para finalizar, eu vou mostrar aqui naquele nosso Colab, lembra? Eu tô até esquecendo de falar sobre ele nos vídeos, mas eu tô alimentando todos os vídeos que eu faço, eu coloco aqui a parte do código aqui no Colab. Eu vou deixar aqui embaixo no link para você ter acesso a ele, tá? É um Colab bem simples, mas ele vai te trazer aí vários códigos prontos já para você estudar. Mas o primeiro parâmetro que eu queria te mostrar, que eu comentei durante o vídeo, é esse segundo parâmetro aqui, olha, que você tem que pegar o maior valor do seu conjunto de dados. Se eu pego aqui e peço para ele, por exemplo, eu não tenho essa tratativa no meu código e eu falo, sei lá, eu quero até o valor 100, ou então eu não sei qual que é o valor, então eu chuto esse valor. E pedir para ele rodar esse gráfico, ele vai fazer só uma parte, olha, ele vai até o valor 100. Ele até tem toda a estrutura ali, mas ele para no meio do caminho, ele parou certinho aqui no 100. Então, para você passar para essa função, a linspace, você precisa ter qual que é o primeiro valor do seu conjunto de dados e qual que é o maior valor, o menor e o maior, né? Não necessariamente o primeiro. E aí você faz essa tratativa antes. Se você tiver como saber qual que é esse dado, é só você colocar aqui. Se não, é só você tratar esses dados aqui e colocar o valor certinho, tá? Ou então com uma variável, né, igual eu tinha dito, para deixar esse código aqui mais genérico, certo? Mas deixa eu rodar ele de novo aqui. E aí ele vai gerar o gráfico certinho aqui para mim. E o segundo parâmetro que eu tinha comentado com você é a respeito da minha curva, ela não está muito bem alinhada a isso. E aqui eu coloquei como polinômio de grau 3, mas eu posso colocar outros valores aqui também. Eu fiz alguns testes, eu testei com o valor 2, por exemplo, e ele ficou horrível. É um dado que a gente não pode prever nada. Só que eu testei também com o valor 5, por exemplo, olha. E aí ele ficou bem melhor do que o valor 4. Só que, embora seja uma coisa boa, pode ser que não dê tão certo assim, porque se esse meu gráfico ele se ajustar demais aos meus códigos, demais aos meus dados, ele não vai conseguir interpretar um dado novo. E aí ocorre aquele fenômeno de sobreajuste, né? O nosso overfit. Então, embora seja uma vantagem, tem que ficar de olho até que ponto essa vantagem ela vai compensar na hora de jogar novos valores para dentro do código, tá? E isso aqui você pode colocar qualquer valor, né? Qualquer grau. Você pode, por exemplo, colocar aqui 15. Vamos ver o que vai retornar isso aqui. Ele vai retornar, olha aqui. Ele se alinhou perfeitamente aos dados, né? Ele colocou uma curvinha aqui para falar que é uma função polinomial, né? Uma regressão polinomial, mas ele tá aqui, olha, perfeito. Isso aqui, para um algoritmo, ele é péssimo. Você tem que tomar sempre muito cuidado com a questão do overfitting. E aqui a gente pode começar a pensar, né? Que um valor muito baixo aqui do nosso grau, ele vai subestimar a complexidade dos nossos dados. Já um valor muito alto, ele pode ocasionar o overfit, né, o nosso sobreajuste. Então, você precisa aí ter um meio termo para que o seu dado, o seu algoritmo, ele consiga interpretar os seus dados e gerar dados novos quando for solicitado a ele. Gerar dados novos que façam sentido, mas também que ele não fique tão viciado nesse conjunto de dados. Eu não comentei durante o vídeo, mas a quantidade de dados que você alimentar aqui vai ser melhor, né? Quanto mais dados você colocar para ele aprender quais são as regras, quais são a lógica ali, qual que é a lógica, né? O português está péssimo. Qual que é a lógica do seu conjunto de dados ali, melhor para ele conseguir sobressair ali depois na parte da regressão e posteriormente na parte de uma previsão de algum algoritmo.
certo? Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim, eu sempre respondo os comentários de vocês. Eu quero te pedir, se você está gostando dessa playlist e tiver gostado desse vídeo, para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito da regressão polinomial. Esse vídeo faz parte de uma série de estudos aqui do canal sobre aprendizado de máquina e no vídeo anterior a gente viu sobre regressão linear. Se você ainda não viu, eu te convido a assistir ele, eu vou deixar aqui em cima no card, porque várias das o quê? Esqueci a palavra. Dos conceitos, né?